Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai ver um pouco mais do poder dos links, ou seja, a gente vai ver algumas outras funcionalidades que a gente pode criar utilizando a tag A, ou a tag de link, beleza? Vamos lá para a tela que eu vou te explicar melhor do que eu estou falando. Eu criei já aqui uma lista de contatos, essa lista de contatos tem 4 pessoas nela, José, Marcela, Gabriel, Rodrigo, e cada um tem uma maneira de ser contactado diferente, né? O primeiro lá é o site. E aí eu botei o meu site aqui, programadorbr.com, a Marcela colocou aqui o telefone, o Gabriel só quer ser contactado por WhatsApp, o Rodrigo, ele quer ser contactado por e-mail. Então a gente vai ver como que a gente pode utilizar link para facilitar a vida de quem estiver navegando aqui na nossa lista de contatos, tá? Nenhum desses é um link ainda, a gente vai transformar eles em links. Primeiro é muito simples, é igual a gente já viu, né? A gente vai criar simplesmente a tag A aqui, vai colocar o href para ele, e vai colocar o valor que a gente quer. No nosso caso, https://programador.br.com, tá? Então, ao fazer isso aqui, eu vou fechar aqui, vou criar a tag de fechamento lá do outro lado, e aí, beleza, já tenho o meu link aqui, que já funciona. Então, se eu clicar aqui, já vou para a minha página. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte. A gente tem um problema, porque quando eu clico, eu saio da página que eu estava e vou para a página que a gente linkou aqui. E muitas vezes eu não quero que isso aconteça. Por exemplo, estou aqui com a minha lista de contatos, eu queria abrir esse daqui, mas manter a minha lista de contatos aberta. Então, eu queria abrir esse link numa nova aba. Como que eu faço isso utilizando a tag A? Bem, tem uma maneira bem simples, que é indicando para ele qual que é o meu target, tá? E o meu target vai ser _blank. E nesse momento, ele vai necessariamente abrir numa nova tab, né? Numa nova aba. Então, deixa eu salvar aqui, vou clicar aqui agora, ó, e ele abre numa nova aba, beleza? Dependendo do navegador que você estiver utilizando, pode ser que ele abra numa nova janela, tá? Mas o padrão é abrir numa nova aba. Então, agora, toda vez que eu clicar, ele cria uma nova aba e abre o meu link lá, beleza? Dependendo do que a gente quer, isso daqui vai ser muito útil. O próximo que eu tenho aqui já é um pouco diferente do que a gente viu, né? Eu tenho um telefone. E você sabia que dá para eu criar um link para um telefone, fazendo com que a um clique você já inicie uma chamada, dependendo do aparelho que você está usando. Claro, se você tiver no celular, ele já vai perguntar ali se você quer iniciar uma chamada para aquele número. Para a gente fazer isso, a gente vai criar uma tag. A tag vai ser a A também. A gente vai ter o href, só que o href dele vai ser um pouquinho diferente. Em vez dele ser HTTPS, que indica que eu estou falando de uma página web, ele vai ser tel. Aí, basicamente, a gente vai colocar tel, e o nosso número lá que a gente quer ligar, né? No caso, com o maisinho também, ó. Mais 55, 21. Eu inventei esse número aqui, né? Obviamente. Beleza, vou fechar aqui a minha tag A. Vou salvar. E eu já tenho um link aqui, ó. Quando eu clico nele, ele já pergunta aqui se eu quero abrir com Skype, que no caso aqui no meu computador, o Skype é a aplicação que está configurada para fazer qualquer tipo de chamada. Se eu tivesse no celular, ele abriria ali a chamada de forma comum. Então, olha só que interessante, eu consigo criar um link que já faça uma ligação. Isso daqui é muito legal se você, por exemplo, é um consultor, né? E aí ali na sua página você tá, ó, faça uma ligação para marcar alguma coisa, marcar uma reunião ou algo do tipo, tirar algum tipo de dúvida, esse tipo de coisa. Então esse tipo de link vai ser útil nessa ocasião, beleza? Vou cancelar aqui, não quero abrir. A gente poderia também colocar aqui, ó, o target blank, né? E aí nesse caso aqui, a gente iria abrir numa nova aba, né? E não teria ali o nosso... não estaria na mesma aba onde está o meu conteúdo em si. Não sei se faz muito sentido, mas é uma possibilidade. Deixa eu tirar isso daqui, que eu acho que nesse caso não vai fazer muito sentido pra gente. O próximo aqui é o Gabriel, ele passou pra gente um WhatsApp, e por isso que eu tô com a aba do WhatsApp aqui aberta, porque o WhatsApp, ele dá a oportunidade da gente criar um link universal. Então ele te dá um exemplo aqui de link, como criar, ó. Ele vai pegar o número também, mas dessa vez ele não coloca aquele maisinho que a gente coloca aqui no tel, ele não coloca, e a gente vai criar um link nesse modelo aqui, ó. HTTPS, deixa eu criar ele aqui, href, e aí eu vou passar
https://wa.me/ e aí o meu número, agora sem o meu mais, né? Então, vou copiar aqui, vou colar. E vou fechar minha tag aqui embaixo, minha tag A. Beleza? Salvei, agora vamos voltar lá. E olha só o que acontece. Quando eu clico aqui, ele já está azulzinho também, né? E quando eu clico aqui, ele já vai para a página do WhatsApp e ele pergunta se eu quero abrir o WhatsApp, porque ele identificou que eu tenho o WhatsApp aqui no meu computador, né? Se eu não tivesse, eu poderia fazer o download aqui. Se eu tivesse no celular, ele também já abriria o WhatsApp direto, ou me perguntaria ali para se eu quero que abra ou não. E se eu clicar em abrir, ele já vai abrir numa chamada com o número, né? Com esse número daqui. Claro, se ele existir, né? Se ele não existir, ele vai falar que o número não existe. Mais uma vez, ó, saímos aqui da nossa página, então nesse caso também poderia ter colocado aqui o target blank. E no caso do WhatsApp, ele tem uma outra maneira de fazer isso, que é uma maneira com custom, com os URLs customizados, né? Isso daqui normalmente é uma coisa utilizada para celular, mas para desktop também funciona, que é uma URL do aplicativo. Quer dizer que se a gente fizer um link para uma URL começada por isso daqui, ó, bem parecido lá com o nosso tel até no caso, né? Só que com 2 pontos / no caso. Se a gente criar um href para esse link aqui, ele vai tentar de cara abrir o nosso WhatsApp. Então, por exemplo, antes a gente via que quando a gente clicava aqui no WhatsApp do Gabriel, a gente abria uma nova aba, ou não, ou abria aqui a página do WhatsApp e dali ele perguntava se a gente queria abrir o WhatsApp ou não. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue fazer com que ele já tente abrir o WhatsApp direto, sem ir primeiro para o domínio lá do WhatsApp, etc. É só um pouco diferente o fluxo nesse caso, ele tenta abrir direto o aplicativo, então se o seu aplicativo ele tiver um URL customizado, você pode fazer isso. E para ficar um pouquinho mais claro, eu preparei um exemplo aqui para você, que é o seguinte, olha só. Eu criei aqui mais um contato, Igor Oliveira, né? E nesse caso, meu contato é o Instagram. E eu já coloquei aqui o meu link para o meu próprio Instagram. Então, se a gente clicar aqui, ó, eu já abro a página do Instagram lá no meu perfil. Beleza, show de bola. Mas digamos que eu queira que esse link não abra a página do Instagram e abra o Instagram de fato, o aplicativo do Instagram. Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando o link customizável do Instagram, que é Instagram, //. Se eu fizer isso daqui, ó, salvar, ele já vai perguntar se eu quero abrir meu Instagram. Eu, por acaso, tenho uma versão do Instagram instalada aqui no meu Mac, tá? Então, se eu clicar aqui em abrir o Instagram, ele vai abrir o meu Instagram lá. Só que ele vai abrir no meu feed. Eu quero que ele abra na minha página, né? No meu perfil. Nesse caso, eu preciso modificar aqui um pouquinho. Eu preciso falar que eu quero que ele abra no user. E isso daqui que eu vou fazer, a gente vai aprender futuramente. Eu estou passando um parâmetro para uma URL. A gente ainda não viu isso, a gente vai ver nos módulos mais avançados. Mas nesse caso eu vou passar o parâmetro username, que é o username que eu quero, e vai ser o progbr, que é o meu username. Então, ao fazer isso daqui, quando eu clico agora no link, ele pergunta se eu quero abrir um Instagram. Se eu quiser abrir um Instagram, ele já abre o Instagram já no meu perfil, tá? Agora sim, já está aqui no meu perfil, tudo certo. Então, se eu quiser colocar um link para o meu perfil, para que a pessoa abra direto no Instagram dela, caso ela tenha o Instagram instalado, né? Se ela não tiver o Instagram instalado, ele vai para uma página onde vai perguntar se ele quer instalar, mas se ele tiver, já vai abrir direto na minha página. Então, isso daqui é muito legal quando você está querendo colocar um link para suas redes sociais, por exemplo. Você pode botar dessa maneira, de uma maneira que, em vez de abrir no navegador do usuário, vai abrir direto no aplicativo, caso tenha instalado naquele device que ele está usando, né? Naquele aparelho que ele está usando. Beleza? E por último aqui, a gente vai ver o e-mail, tá? Também dá pra gente mandar um e-mail nesse mesmo esquema, criando um href, só que agora vai ser mail to, quer dizer que eu tô querendo enviar um e-mail para alguém, 2 pontos, e aí eu passo o e-mail aqui, eu inventei esse e-mail Rodrigo Pleno, quer dizer que ele não é júnior, né? Ele já é pleno. E a gente vai fechar agora aqui a tag, cadê? Me perdi completamente. A gente vai fechar a tag dele aqui. Aqui vai fechar com o /A, beleza. No caso, tá meio ruim de ver, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco a tela, só pra gente conseguir ver tudo. A gente já tem uma ideia do que é, então a letrinha miúda não vai ser um problema, a gente já fez com ela grande. Então agora aqui, ó, Rodrigo Pleno, e-mail tal. E aí quando eu clico aqui, ele já abre aqui
no caso, ele tentou abrir aqui no Outlook, mas eu não estava logado. Se eu tivesse logado, ele já ia automaticamente criar um novo e-mail, né? Já ia preencher ali o e-mail do Rodrigo, no caso, a gente só colocaria o assunto e colocaria o conteúdo. E aí, assim, a gente conseguiria já mandar um e-mail direto, beleza? A propósito, tem uma maneira da gente também já colocar o assunto, já colocar até o conteúdo, tanto do Mail to quanto do WhatsApp, etc. Mas vamos deixar para a gente ver isso em algum projeto mais para frente, que aí vai ter um contexto melhor para a gente entender quando utilizar, por que utilizar e como isso pode ser incrivelmente útil, tá? Então, deixa eu voltar aqui para minha página só para encerrar a aula. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!